Oi crianças, tudo bem? Hoje a Tia Jo tá aqui para contar mais uma história para vocês. E a história de hoje é mais um dos milagres que Jesus realizou. Nessas últimas aulinhas nós temos estudado todos os milagres que a Bíblia nos conta que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na Terra. E hoje nós vamos aprender a história de um homem que estava doente e estava perto de um tanque. Vamos entender melhor essa história? A história conta, crianças, que na região onde Jesus estava pregando, naquela região ali de Israel, existia um tanque de água. Mas não era um tanque qualquer. Mas primeiramente, o que será que era esse tanque de água? Esse tanque de água que a história nos conta era como se fosse uma piscina, um lugar onde tinha muitas águas. Mas esse tanque que conta na história era um tanque muito especial, porque diz a história que de tempos em tempos descia um anjo nesse tanque, agitava as águas. E quando esse anjo agitava as águas, a primeira pessoa que pulasse dentro desse tanque, que desse um mergulho nesse tanque, poderia ter qualquer doença que seria curado. Poderia ter dor de barriga, dor de cabeça, a pessoa poderia não andar, poderia não falar, poderia não enxergar. Mas se quando o anjo agitasse as águas, essa pessoa tivesse a coragem, tivesse a rapidez de ser o primeiro a mergulhar nesse tanque, ela sairia dali curada. E por conta dessa história, você deve imaginar, se você tivesse alguma doença, se você tivesse alguma coisa que precisasse de uma cura, sabendo dessa história, o que você faria? Provavelmente a gente acamparia do lado desse tanque. E era exatamente isso que as pessoas faziam na época de Jesus. Muitas pessoas que ficavam doentes, que não conseguiam enxergar, que não conseguiam falar, pessoas que não conseguiam andar ou que tinham alguma doença, elas iam para a beira desse tanque e elas acampavam ali para esperar que o anjo descesse, agitasse as águas para que elas fossem curadas. Mas existia um homem que ele não conseguia andar. Desde muito tempo aquele homem não conseguia andar e ele sempre teve uma esperança: eu vou acampar do lado desse tanque, porque quando o anjo agitar as águas eu serei o primeiro a pular nesse tanque e ser curado. Só que existia um problema: como aquele tanque ficou muito famoso, muitas pessoas começaram a ir até aquele lugar e acampar lá. E como aquele homem não conseguia andar todas as vezes que o anjo agitava as águas, ele nunca conseguia ser o primeiro a mergulhar no tanque para ser curado. Olha só, crianças, que triste! Todas as vezes que ele via a oportunidade de ser curado, ele percebia que ele não conseguiria chegar até aquele lugar. E outra pessoa ia na frente dele, mergulhava e era curado. E ele sempre ficava para trás. Mas conta a história que um dia Jesus estava indo para uma festa. Imagina, crianças, ele estava indo para uma festa, mas quando Jesus passou perto daquele tanque, algo chamou a atenção dele. E ele foi até aquele lugar. Quando ele chegou lá, então, Jesus avistou esse homem, chega perto dele e fala assim: o que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? Fez essa pergunta para ele, crianças. Só que como o homem não fazia ideia de com quem ele estava conversando, não sabia o poder que Jesus tinha, nem mesmo quem ele era, o homem vira para Jesus e fala assim: até que eu queria ser curado, mas todas as vezes que eu vou pular no tanque, alguém vai e pula no meu lugar. E começa a reclamar para Jesus. E aí Jesus vira para aquele homem e fala assim: olha, não precisa esperar anjo, não precisa esperar nada, seja curado. E diz a história, crianças, que na mesma hora aquele homem levantou em um pulo só e com muita alegria começou a adorar o Senhor, de tanta felicidade que ele sentiu no coração dele por ter sido curado. Um homem que passou por muito tempo sem ter esperança nenhuma de ser curado, de ter uma vida nova. Naquele momento Jesus chega onde ele está e declara sobre a vida dele uma cura. E aquele homem segue Jesus muito feliz, fica muito grato a tudo que Jesus tinha feito por ele. E essa é a história desse tanque que tinha um homem que nunca conseguia ser curado, mas que quando Jesus chegou até o lugar onde ele estava, todas as coisas foram mudadas. Por que todas as coisas foram mudadas? Porque há poder no nome de Jesus. Onde Jesus chega, nós podemos confiar de que ele pode sim
mudar a situação. Crianças, como desafio da semana, a tia vai trazer uma coisa muito diferente para vocês. Lembra da tia falar que todas essas histórias que a gente está contando para vocês são milagres de Jesus? E de onde que a gente tira todas essas histórias? Da Bíblia. Então, o desafio dessa semana é vocês, junto com o papai e com a mamãe, lerem a história que a tia contou hoje para vocês lá na Bíblia. Você vai sentar com sua mamãe ou com seu papai e vai pedir para que ele leia para você essa história. E aí você vai entender de onde que a tia tirou a história que contou hoje para vocês. Porque a gente conhecer a Bíblia, ler o que a Bíblia está dizendo é muito importante. Essa história que a tia contou hoje está lá em João 5, do versículo 1 ao versículo 9. A tia vai deixar escrito aqui para vocês. Mas a tia quer ver todos vocês falando que conseguiram ler na Bíblia a história que a tia contou hoje aqui para vocês, tá bom? Então é isso. A tia espera vocês na nossa próxima aulinha quinta-feira. E um beijo para vocês. Fiquem com Deus.